dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus. Nós estamos dando continuidade à nossa escola bíblica dominical e quero trazer aqui uma breve meditação para os nossos corações. Nós temos acompanhado na internet vídeos de alguns líderes evangélicos de algumas religiões afirmando que a palavra de Deus ela precisa ser atualizada. Quando a gente ouve esses vídeos, conta de toda uma busca e uma apreensão, uma luta desenfreada da nossa sociedade para um novo modelo de vida e até um novo modelo de sociedade, não pautado segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas pautado, segundo eles, numa evolução da sociedade, uma sociedade que se evoluiu, uma sociedade que ela se moldou a uma nova cultura e a novos costumes e a novos valores. Até há uma proposta de se escrever uma nova Bíblia. E a gente sabe que a palavra de Deus ela é sempre atual. A palavra de Deus ela é a verdade. A palavra de Deus ela é um ensinamento para cada um de nós, para de forma muito amorosa da parte de Deus, para que nós pudéssemos ter, pela graça de Deus, a orientação para a nossa própria vida e também que através desta orientação e prática da nossa vida, nós possamos ser neste mundo sal e luz. No mundo que está em trevas, no mundo que está na escuridão, nós precisamos ser essa luz e esse sal. E a gente sabe que essa luz ela não é luz própria, não é a luz que vem da gente, mas é uma luz que vem do próprio Deus, para abençoar a humanidade de forma geral. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Salmo 119. Eu quero ler o Salmo 100, o versículo 103 e o versículo 106. E aqui traz, esse Salmo 119, ele traz aqui a resposta para a gente, diante da importância da palavra de Deus. E a gente vai ler um Salmo 105, que é conhecido de todos, eu creio que muitos sabem este versículo de cor. E o Salmo 103, do 1 até o 6, somente, diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confiei o juramento de guardar os teus retos juízos. Até aqui. Primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, de maneira muito prática, que o autor, o salmista Davi, ele vai trazer para a gente um ensinamento muito prático a respeito da palavra de Deus. E ele usa uma expressão muito interessante, que ele fala que a palavra de Deus tem paladar. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, mas não é um alimento, amargoso, não é um alimento amargo, não é um alimento, que causa repulsa às nossas entranhas. Não, pelo contrário. O salmista Davi, ao escrever o Salmo 1, ele vai dizer que os mandamentos do Senhor, eles são prazerosos. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele vai dizer: antes o seu prazer, a sua alegria, o seu contentamento está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui, o salmista ele vai dizer para a gente: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Sabe, quando você
prova alguma coisa que você nunca provou? Você tinha aversão. Isso acontece muito na adolescência. Adolescentes que não comiam cebola, adolescentes que não comiam feijão, adolescentes que não comiam legumes nem verduras, e por conta da cor, por conta de seja lá o que for, mas depois que provam, passam a gostar. A verdade é que muitas pessoas ainda não descobriram o gosto que tem a palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que esta palavra de Deus ela tem sido abandonada. Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos sofrido, a igreja tem sofrido ataques, e não a igreja em si, mas a igreja ela tem sofrido ataques com respeito à palavra de Deus, trazendo dúvida ao coração de muitas pessoas sobre a veracidade das Escrituras, sobre a importância das Escrituras para as nossas vidas. Vemos um tempo em que nós temos que nos voltar à palavra de Deus. Quando a gente olha para os reformadores, quando a gente olha para a história de Lutero, a intenção de Lutero era fazer com que a Igreja Católica, na época, retornasse para as Escrituras, diante de todos, abandonasse todos os dogmas criados pelos homens e retornassem às Escrituras. Quando a gente olha e acompanha toda a jornada do povo de Israel, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a sua igreja, o convite tanto dos profetas, também dos apóstolos, é para que a sua igreja, o seu povo, volte-se para a Escritura. E hoje nós precisamos, irmãos, porque é uma pressão muito grande da sociedade para vivermos de maneira contrária àquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E nós precisamos buscar esta palavra. E nós temos que aprender que esta palavra, ela tem sabor. Nós temos que nos alimentar dela. E esse alimento é um alimento diário. Nós tomamos café da manhã, nós almoçamos, nós jantamos, né? E algumas pessoas, depois da janta, tem um lanche antes de dormir, sabe? E aí por diante. Mas a palavra de Deus é um ensinamento que nós temos que ter diário, é um alimento que nós temos que ter para alimentar a nossa alma, para fortalecer a nossa alma que tanto precisa e que tanto carece. E quando a gente descobre o sabor que tem a palavra de Deus, nós não deixamos mais de nos alimentar dela diariamente. Quando nós descobrimos que essa palavra ela é doce, nós queremos deliciar dela diariamente. Aí ele vai dizer mais para a gente. Ele vai dizer: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Ele vai dizer que através do conhecimento da palavra, através do estudo da palavra de Deus, ele adquire conhecimento. Nós temos estudado nas quartas-feiras, além dos estudos bíblicos que nós temos dominicais em cada classe, em cada sala, nós temos a oportunidade nas quartas-feiras estudarmos a palavra de Deus e temos estudado o livro do Apocalipse. E quantas pessoas tinham tanto trauma com respeito ao livro do Apocalipse, achando que era um livro de juízo. E semana passada, na quarta-feira passada, nós estudamos sobre a igreja de Pérgamo. Quanto ensinamento precioso nós tiramos desta igreja. Uma igreja que recebe um elogio, porque não abandonou a fé e nem abandonou Cristo, mas uma igreja que recebe uma admoestação do próprio Senhor Jesus Cristo, essa igreja que estava se desviando para os ensinamentos de Balaão. E Jesus ele fala para esta igreja: olha, volte para mim, arrependa-se. E este convite de Jesus para esta igreja é movido por amor. E quanto tem sido importante esse estudo do livro do Apocalipse, e a gente tem descoberto o amor e o cuidado de Deus e a preocupação de Deus para com a sua igreja, as admoestações de Deus para com o seu povo e a chance que Deus dá ao seu povo para um novo arrependimento e uma nova caminhada com Ele. Um Deus que não desiste da sua igreja, um Deus que não abandona a sua igreja. Deus que é capaz de deixar as 99 guardadas e ir atrás da ovelha perdida. Sabe, é através da palavra de Deus que nós adquirimos conhecimento para podermos colocar em prática, meus irmãos, na nossa vida.
E ele vai dizer para a gente no Salmo 105, salmo tão conhecido, ele vai dizer da importância desta palavra de Deus para as nossas vidas. Ele vai dizer, esta palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, para nós não tropeçarmos, para nós não cairmos em nenhum abismo. E ela é luz para os meus caminhos. Sabe, queridos, nós temos que nos voltar à palavra de Deus. Nós temos que voltar a estudar diariamente. Aqueles que não têm essa prática, eu quero desafiá-lo a você ler a Bíblia diariamente. Pastor, como é que eu leio a Bíblia? Eu posso começar do Gênesis ao Apocalipse? Pode, mas a minha orientação para você é: escolha um livro. E quando você escolher um livro, comece do primeiro capítulo, vai até o último capítulo, para que você possa compreender toda a história. Não pegue apenas, vou ler no Salmo 119, depois vou ler o Eclesiastes capítulo 10, depois vou ler Isaías capítulo 48, depois Isaías 66. Existe uma história que ela precisa ser entendida. Não ler a Bíblia pelo mero costume de ler, não apenas pelo mero formalismo religioso. Hoje eu cumpri minha responsabilidade religiosa, já li um capítulo da Bíblia. Não. Ao você ler a Bíblia, você tem que perguntar para a Bíblia, você tem que fazer algumas perguntas depois que você leu. A primeira pergunta é: o que esse texto quis dizer para as pessoas da época? Por que esse livro foi escrito? Por que esse texto foi escrito para as pessoas da época? E a segunda resposta: por que esse livro foi escrito para mim? Qual é a mensagem de Deus para a minha vida? O que eu posso tirar de aplicação para a minha vida? E aí o versículo 106, ele vai dizer da sua firmeza, ele vai dizer da sua garantia, ele vai falar de uma decisão tomada por ele. Ele vai dizer: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Ele traz no coração dele um grande desejo de não apenas guardar a palavra do Senhor, mas de ter esta palavra como prática na sua vida diária. Eu sei que você tem ouvido, assim como eu tenho ouvido, muitas palavras esta semana a respeito da Bíblia, colocando em xeque muitas coisas, falando que a Bíblia é desatualizada, falando que a Bíblia é um livro para gerações passadas. A Bíblia é um livro que será sempre atual para a gente, a cada dia, a cada momento, seja ele qual for. Que Deus assim nos abençoe, que possamos estar centrados na palavra de Deus, que possamos buscar esta palavra de Deus e que possamos, ao longo da nossa jornada, cumprir esta palavra de Deus e ensinar através do testemunho de Cristo Jesus nas nossas vidas, para que possamos ser, neste mundo, sal e luz, temperar este mundo que tanto precisa e necessita desta palavra e de pessoas que se dispõem a viver conforme ela assim nos ensina. Não pelo mero formalismo religioso, mas por amor ao nosso Deus, que fala aos nossos corações através desta palavra. Que possamos aprender um pouco mais na aula que teremos hoje, para que possamos a cada dia desfrutar desses ensinamentos maravilhosos que aqui o salmista ele vai dizer, que são palavras doces ao nosso paladar. Que assim seja na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, que é sempre atual, sempre foi. A palavra, Pai, que dirigiu homens e mulheres e conduziu-os, ó Deus, até o Senhor, até a tua presença e a tua vontade. Pedimos, ó Pai, que esta palavra fale ao nosso coração a cada dia, através da ação do teu Santo Espírito em nós. Que esta palavra, Pai, se torne ao nosso paladar sensível, que se torne ao nosso paladar o gosto de alguma coisa muito boa, para que possamos ter prazer de ler a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Amém. Meus queridos, eu tenho uma palavra muito importante a dar aos irmãos. Domingo passado foi uma grande festa aqui na nossa igreja, com o retorno das nossas crianças. Tivemos a comemoração do nosso aniversário. O reverendo André, presidente do presbitério, esteve aqui conosco e nós tivemos uma programação toda especial com as crianças lá no salão social da igreja. Foi uma programação linda. Nós tivemos lá, eu estive participando lá com as crianças, o reverendo Jonatas e o seminarista Michel, esteve aqui na condução do culto e nós tivemos o privilégio de participar com as crianças. Nós tivemos mais de 40 crianças presentes no nosso salão, mantendo o distanciamento, todas as recomendações que o Ministério da Saúde tem passado para o retorno das atividades das igrejas. Nós temos tido todo o cuidado para poder obedecer todo o protocolo necessário, todos os pré-requisitos básicos para o retorno das atividades. Nós estamos tendo esse cuidado e foi uma alegria muito grande. Quero parabenizar ao presbítero Everton, que é responsável, que é o nosso conselheiro da UCP. Quero parabenizar as nossas orientadoras da UCP, o departamento infantil da nossa igreja, que é composto de mulheres e também homens, extremamente capazes e amorosos. E as nossas crianças fizeram uma festa lá no salão social. Testemunho de alguns pais que me retornaram: esse pastor, foi uma bênção muito grande. Nós tivemos dificuldade de levar nossos filhos embora. Eles queriam permanecer aqui na igreja. Então foi uma festa muito grande, foi um dia de grande aprendizado para eles e um dia de muito contentamento para todos nós. Hoje nós temos o nosso culto às 19 horas e vamos continuar esta grande festa e esta grande celebração ao nosso Deus, que é o nosso culto em que nós participamos como igreja. A outra coisa que nós temos conversado com o conselho, eu já disse isso para os irmãos, sobre o retorno da nossa escola bíblica dominical. Nós temos o nosso superintendente, nosso irmão Felipe, ele e o Leandro, eles vão estar falando um pouco mais a respeito deste retorno da escola bíblica dominical, falar de data, falar de todos os protocolos e os pré-requisitos básicos, as salas que estarão sendo disponibilizadas. Eles trarão orientações importantes para o nosso retorno da nossa escola bíblica dominical. Olha que bênção, meus irmãos. Nós vamos poder voltar a termos as nossas aulas presenciais. Então vai ser uma bênção muito grande. Ouçamos com atenção aquilo que os nossos irmãos têm a nos dizer e depois da palavra dos irmãos nós estaremos dividindo em classes e que você tenha uma boa aula. Que Deus assim abençoe você e a sua família. Um grande abraço. Bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, no dia 8 de novembro, a IPBL retornará com a Escola Bíblica Dominical de maneira presencial. Porém, como o momento ainda inspira cuidados, alguns procedimentos precisarão ser seguidos. O uso de máscara continua sendo obrigatório e será necessário, assim como no culto da noite, fazer uma inscrição online. Só que para a EBD, essa inscrição será individual e você vai ter a oportunidade de dizer para qual classe que você vai. Essa inscrição por classe ela é importante para que a gente vai ter um número limitado de pessoas por classe, e isso para que seja respeitado o distanciamento. Então, de maneira prévia, a gente precisa saber qual é a quantidade de alunos que nós vamos ter para cada classe, para que seja respeitado o distanciamento e todos possam participar da Escola Bíblica Dominical de maneira segura. Quais serão as nossas classes nesse momento? Serão 7 ao total. Nós vamos ter o berçário, que é para crianças de 0 até 1 ano e 11 meses, uma segunda classe para crianças de 2 e 3 anos, uma terceira classe para crianças de 4 a 6 anos, uma quarta classe para crianças de 7 a 10 anos, uma quinta, que vai ser a classe dos adolescentes, uma sexta classe que vai ser a dos jovens e a última que vai ser a classe dos adultos. 2 classes vão precisar de orientações especiais nesse momento. Uma é o berçário. Nesse momento, de maneira especial, nós vamos precisar que as mães fiquem com seus bebês para participar da Escola Bíblica Dominical
e lá na classe nós vamos ter um professor que vai ser responsável por ministrar a aula. A outra orientação especial vai para a classe de adultos. Nesse momento nós teremos uma única classe de adultos que vai funcionar no templo e que vai ser conduzida pelos nossos pastores com a ajuda de alguns dos professores que nós já temos na Escola Bíblica Dominical. E essa classe, além de tudo, vai ser transmitida de maneira online para aqueles irmãos que ainda não se sentem seguros para retornar de maneira presencial à nossa igreja. E antes de encerrar, eu quero agradecer de maneira muito especial aos nossos professores que se dedicaram muito, que tiveram que se reinventar nesse momento. Eu quero dizer para vocês que a nossa Escola Bíblica Dominical Online deu muito certo, que Deus abençoe a vida de vocês e de suas famílias. É isso que eu tenho para dizer nesse momento e eu espero todos vocês no próximo domingo para a gente poder se encontrar. Que Deus nos abençoe. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder estudar uma porção preciosa da Palavra de Deus com os irmãos. Vamos hoje estudar o capítulo 20 de Gênesis, que volta a narrar os fatos da vida de Abraão. Vimos nas lições anteriores os tristes fatos da vida de Ló. As últimas 3 lições que trataram da vida de Ló e da destruição de Sodoma e Gomorra. E agora, nessa lição, a gente volta a tratar diretamente da história de Abraão. E na lição de hoje nós vamos ver que se nós não formos vigilantes, nossas fraquezas nos farão repetir nossos velhos pecados. Ainda que a vida de Abraão fosse mais produtiva do que a vida de Ló, espiritualmente falando, devemos lembrar que nenhum homem está livre do pecado. Romanos 7, versículo 18 fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, o fato de nós estarmos presos a um corpo pecaminoso nos leva sempre a ter essa disputa com relação à nossa vontade de fazer o bem contra a vontade da carne em pecar. Então nós temos que estar vigilantes o tempo todo para não cair no pecado que a nossa carne anseia, deseja fazer, na briga contra o mal, na briga contra o bem que nós desejamos por sermos transformados. Então existe essa dificuldade. Paulo coloca isso claramente na carta aos Romanos. É importante lembrar que Abraão, cerca de 25 anos antes dos acontecimentos do capítulo 20, que nós vamos estudar hoje, havia mentido ao rei do Egito dizendo que Sara era sua irmã. E ele volta agora no capítulo 20 a cometer esse mesmo pecado. Muitas coisas se passaram na vida de Abraão nesses 25 anos. Pontos altos e baixos na sua caminhada com Deus. Ele teve vitória sobre reis, ele teve o nascimento de Ismael, seu filho, com a serva de Sara. Ele teve mudança do seu nome e da sua mulher. Ele passou de Abrão para Abraão e Sara passou de Sarai para Sara. E teve a aliança mais próxima simbolizada na circuncisão e promessa do nascimento do seu filho Isaque com Sara no ano seguinte. Mas apesar de todas essas experiências com Deus, a sua fraqueza o fez repetir um velho pecado. Então, meus irmãos, dando continuidade ao estudo sobre a vida de Abraão, o título da nossa lição de hoje é Reprise da Desobediência. Vamos orar pedindo que Deus fale aos nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor fale nessa manhã, através da Tua palavra, aos nossos corações, que nós possamos entender claramente a Tua mensagem. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O texto base da nossa lição está no capítulo 20 de Gênesis. Então nós vamos ver como é que começou todo esse problema.
Gênesis 20, vamos começar lendo os versos 1 e 2. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então nós vemos aí como é que começou o problema, né? Inicialmente o texto começa falando que Abraão voltou a peregrinar. Ele tinha passado muito tempo parado, muitos anos, nos carvalhos de Manre. Ele ficou ali acampado com todos os seus servos, com seus bens, com seu gado, e ele ficou naquela região. Ele fez aliança com o povo daquela região, ele ficou ali muito tempo. Então, talvez a destruição de Sodoma e Gomorra fez com que toda aquela área se tornasse desagradável, porque ele estava a cerca de 30 quilômetros da cidade de Sodoma, não sei se vocês lembram no texto anteriores, nos estudos anteriores, que ele pôde ver a fumaça da destruição da cidade de Sodoma. Ele conseguiu ver a fumaça no horizonte. E provavelmente aquela região é uma região muito fértil, a região de Sodoma ali, e ela foi destruída de uma maneira tal que nada mais nasceu lá. Até hoje, se você for lá, é um deserto total. Provavelmente as ruínas de Sodoma e Gomorra estejam debaixo das águas do Mar Morto, que é um mar que não tem vida nenhuma devido à quantidade de sal. Então é uma região totalmente inóspita hoje. Mas não sei se vocês estão lembrados, quando Ló estendeu os seus olhos para aquela região, ele viu uma região como se fosse o Jardim do Éden, como se fosse as regiões férteis do Egito. Então a destruição que veio sobre aquela cidade foi de uma forma tal que pode ter tornado ruim todo o entorno, até mais longe, porque até o ar, porque houve uma saraivada de enxofre, de fogo, o ar deve ter ficado pesado, contaminado, então as pessoas tiveram que sair dali, e eu acho que Abraão teve que sair daquela região por causa disso. Então nós vemos quão grande foi as consequências do pecado cometido pelas cidades que foram destruídas. Afetou toda a região, e assim o pecado na vida da gente também, né? Se deixarmos o pecado entrar na vida da gente, não afeta não só a nossa vida, mas afeta a vida daqueles que estão no nosso entorno. Isso nós vamos ver também na lição de hoje. E aí os problemas começaram a surgir quando o rei de Gerar tomou Sara para ser a sua futura esposa. E Abraão havia provocado isso quando fez ela se passar por sua irmã. Ela de fato era sua meia-irmã, ela era filha do mesmo pai que ele, mas ela era sua esposa e ele omitiu isso. Então ele contou uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Isso a gente tem que ter consciência também. Então, ao fazer isso, aí começou o problema de novo, a repetição de um velho pecado. Anteriormente em sua vida, Abraão tinha usado essa mesma tática comprometedora. Abraão, cerca de 25 anos antes, havia mentido ao rei do Egito, dizendo que Sara era a irmã dele, igualzinho, ao invés de confiar em Deus, porque ele estava com medo de ser morto pelo povo daquela região, para que eles ficassem com Sara, porque Sara era muito bonita. Abraão preferiu tentar resolver o problema do seu modo, ao invés de pedir a ajuda de Deus, né? Então isso trouxe graves consequências naquela situação do Egito, e voltou a trazer graves consequências agora, que nós vamos ver na lição de hoje. Porque na verdade o pecado e a fraqueza devem ser mortificados na nossa vida. Romanos 13:14 fala o seguinte, Romanos capítulo 13, verso 14: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, nós devemos nos revestir de Cristo e não dispor nada para a carne, não dar oportunidade para o nosso pecado
que está na nossa carne, a nossa tendência pecaminosa, tem espaço na nossa vida. É isso que Paulo fala em Romanos. Abraão voltou a repetir o seu pecado por não ter verdadeiramente vencido ou conquistado esse pecado. Ou seja, ele ficou latente ali, ele não resolveu essa questão. 25 anos depois ele voltou a cometer o mesmo pecado. Ele deveria ter orado e buscado a ajuda de Deus em vez de deixar a porta aberta para futuros problemas. E ele não fez isso. E aí, continuando o texto, nós vamos ver que os nossos pecados afetam outras pessoas. Vamos continuar aqui no texto, versos 3 a 5. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Então, nós vemos aí, Abimeleque foi visitado por Deus em sonho e Deus revelou a ele que ele tinha tomado uma mulher que era casada. É triste o fato que os nossos pecados afetam outras pessoas. Abraão mentiu, levou Sara a mentir. Nós vemos que ela também confirmou, né? Nós vemos no verso 5, que ela confirmou para ele que era irmã. Colocou em risco a sua descendência, porque nesse momento, se ela é tomada por Abimeleque, acabou. Entendeu? Como é que ele vai ter filho? E trouxe problema para a vida de Abimeleque também. Então nós vamos ver que a mentira, ela vai se ramificando e trazendo consequências muito graves para a vida de quem mentiu, do pecador, e para a vida das outras pessoas que estão no seu entorno. Isso é complicadíssimo. Isso é uma coisa muito séria, um ensinamento muito, muito importante que a gente tem que tirar daqui. Então Abimeleque foi induzido ao erro pela mentira de Abraão. Abimeleque queria Sara como esposa, possivelmente por duas razões, né? Sara era uma mulher muito bonita. Isso é falado em Gênesis 12:10 e é falado aqui também. No Egito ela tinha 65 anos e era uma mulher muito bonita. Em geral ela já estava com 90 e continuava sendo uma mulher muito bonita. Talvez a sua beleza tenha sido preservada de forma divina por Deus, preservada enquanto Deus a preparava para conceber Isaac, para que ela tivesse as condições necessárias para que Isaac nascesse. Então ela foi preservada nessa beleza. E a outra intenção de Abimeleque, além de querer essa mulher bonita, era se casar com Sara. Poderia ser de ordem política, porque Abraão era um cara poderoso. Nós vimos que Abraão venceu guerra contra reis. Abraão tinha muitas posses, muitos bens. O quanto que Abraão prosperou, já era rico quando chegou no Egito. 25 anos depois, o quanto que ele não deve ter prosperado. E quantos mais servos devem ter sido acrescidos na sua casa, nascidos ali e tudo mais. Então ele era um homem rico e próspero, e o casamento frequentemente naquela época era usado como uma forma de aliança política. Então Abimeleque deve ter pensado bem assim: pois cara poderoso, eu vou querer uma aliança com ele, não vou casar com a irmã dele. Entendeu? Além disso, temos que lembrar o exemplo daqueles que somos exemplo para aqueles que nos cercam, né? Então, o pecado traz consequências para a nossa vida e para a vida dos outros, e nós, como crentes, temos que ser exemplo para aqueles que nos cercam. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E, inclusive, dentro da nossa família. Porque os nossos filhos buscam seguir o nosso exemplo. As crianças são muitas vezes levadas a se desviar do mau exemplo de seus pais. São levadas a se desviar do caminho do Senhor pelo mau exemplo dos pais, né? Provérbios 22, verso 6 fala o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E essa é uma verdade absoluta. Quantos filhos voltam a fazer e a cometer os erros dos pais, né? Nós temos
nós levamos as características dos nossos pais fisicamente, né? Muitas vezes os filhos são muito parecidos com o pai, com a mãe, tal coisa, ou com a mistura dos dois ali. Mas muitas vezes leva também na carne a fraqueza. Por um exemplo que viu, né? E isso se torna repetir na vida dos filhos os erros dos pais. É muito comum. E não foi diferente com Abraão. Alguns anos mais tarde, Isaac caiu nesse mesmo pecado, nesse mesmo lugar. Exatamente do mesmo jeito. Então, não foi só o erro no Egito, como no erro agora em Gerar, mas repetiu de novo com Isaac. Vamos ler Gênesis 26, 6 e 7. Gênesis 26, versículo 6 e 7 fala o seguinte: Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Exatamente o mesmo pecado, parece que copiou tudo e fez inclusive o lugar o mesmo. Olha que troço impressionante. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos exemplos e modelo, nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados na nossa casa, na nossa família, pelos filhos, por aqueles que nos rodeiam. Então nós temos que refletir a luz de Cristo na nossa vida. Então tem que tomar muito cuidado e ser vigilante para que o pecado não nos envergonhe diante daqueles que nos observam. Continuando aí no nosso texto, nós temos que ter em mente também que Deus está no controle de tudo. Então vamos ler Gênesis, continuando lendo Gênesis capítulo 20, versículos 6 e 7. Respondeu-lhe Deus em sonho, falando a Abimeleque: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então nós vemos aí que Deus está no controle de tudo. Deus impediu que o seu plano de fazer uma nação através da descendência de Abraão caísse por terra por causa do erro de Abraão aqui. Porque se Sara fosse tomada por Abimeleque como esposa, isso iria se perder. E Deus não deixou que isso acontecesse. Deus tinha um plano para Abraão que Abimeleque estava prestes a interromper. E Abraão não foi inocentado pelo seu comportamento, mas os planos de Deus para ele deviam continuar. Isso acontece na nossa vida. Tá? Nós cometemos o pecado, sofremos a consequência por isso, mas Deus é firme no seu plano na nossa vida. Nós não vamos ser inocentados, vamos sofrer as consequências, mas Deus está no controle de tudo. Isso a gente tem que ter em mente. Se Abimeleque tivesse tomado Sara como mulher, nem Isaac, nem a nação de Israel, e muito menos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teria nascido da descendência de Abraão, que era o plano de Deus. Então temos que ter em mente o seguinte: o propósito de Deus não pode ser impedido, embora algumas vezes ele pareça estar sendo ameaçado. Mas temos que tomar cuidado para não sermos pegos enfrentando o próprio Deus. Porque quando a gente comete um pecado que parece impedir o plano de Deus, que se interpõe no plano de Deus, vamos estar enfrentando o próprio Deus e as consequências disso. Então tem que tomar muito cuidado também com isso também na nossa vida. E olhando por outro ângulo, pelo lado de Abimeleque, nós vamos ver que ele foi impedido de pecar porque Deus conhecia a retidão do seu coração, que ele não estava fazendo isso de maldade ou premeditadamente. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia que Sara era casada. Há uma lição verdadeira aqui: muitas tentações e pecados chegam furtivamente até a nossa vida, mas Deus também nos livra, né? Se
aquele que é humilde e suplica a ajuda de Deus. Então, Abimeleque foi avisado de que aquilo traria morte para ele, das consequências se ele permanecesse daquela forma. Ele argumentou de que ele tinha feito isso de forma inocente e que ele não tinha culpa nenhuma, e Deus o livrou de fazer aquele pecado. Ele pediu, ele inclusive falou que Abraão iria interceder por ele. É a primeira vez que alguém é chamado de profeta, aqui não é no verso 7, né? Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Ou seja, Deus trouxe o livramento para a vida de Abimeleque, por causa da humildade do seu coração e da pureza do seu coração. E aí nós temos no Salmo 46:1 que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Naquela angústia de Abimeleque ali, por estar pecando contra Deus e sem saber que estava indo contra Deus, ele pediu ajuda, socorro, e Deus o livrou da morte em consequência de estar indo contrário a um plano de Deus. Justamente porque ele estava com o coração puro e ele foi humilde na sua súplica. E dando continuidade aqui, nós temos que entender que a soberania de Deus é universal. Vamos continuar lendo Gênesis 20, versos de 8 a 13. E fala o seguinte: levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para fazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu-lhe Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então, nós vemos aí Abraão tendo que se explicar diante de Abimeleque. Abimeleque sabia que o Deus Todo-Poderoso tem o poder e havia falado a ele do erro que ele estava cometendo ao tomar ela como mulher. Então ele não tinha outro recurso a não se obedecer. Note que o verso 8, até mesmo os seus servos ficaram atemorizados quando souberam, quando Abimeleque contou a visita de Deus em sonho. Então tudo isso nos faz lembrar duas coisas que Abraão esqueceu: que Deus é soberano. Primeira coisa, Deus tem o poder para resolver todas as coisas. Então, ao invés de confiar em Deus, ele preferiu mentir. No verso 11, Abraão expõe seus temores, falando que não acreditava que Gerar tinha o temor de Deus, que naquela cidade onde ele estava habitando, naquela região, as pessoas não tinham temor de Deus. Entendeu? Ou seja, ao invés de confiar em Deus para resolver essa questão, ele quis dar um jeitinho para resolver isso. Mas Deus pode trabalhar na mente de qualquer pessoa em qualquer lugar. E pode dirigir o caminho do homem em qualquer época. Provérbios 21 fala o seguinte. Provérbios capítulo 21, verso 1 diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, não importa se a pessoa, se é um rei, Deus pode inclinar o coração dele para onde ele quiser. Nós vimos ele fazer isso com Faraó, endurecendo o coração de Faraó lá quando da libertação do povo do Egito por Moisés. E nós vimos ele inclinar o Faraó para resolver a situação também de Abraão, e fez isso agora de novo com Abimeleque. Então Deus tem o poder para resolver tudo. Abraão devia saber disso, devia ter se colocado na mão de Deus. Ao invés de fazer isso, ele quis resolver do seu jeito. Então ele esqueceu que Deus é soberano. Outra coisa que Abraão se esqueceu é que aquele que tem fé em Deus não precisa ter medo do homem.
O medo do homem sempre nos levará a tropeçar e a pecar. Provérbios 29, versículo 25 fala o seguinte: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Né? Que teme o homem arma cilada contra a sua própria vida. Foi o que acabou acontecendo com Abraão. Mas o que confia no Senhor está seguro. A nossa confiança tem que ser depositada no Senhor, não nas nossas próprias forças. Porque Deus é soberano, tem todo o poder e Ele está no controle de tudo. O servo do Senhor, a ser pego em pecado, acaba envergonhado diante de Deus e diante dos homens. E foi isso que aconteceu com Abraão. E então, assim, as consequências para a vida de Abraão foi a humilhação. Você imagina, aos 100 anos de idade, ele teve que ouvir o sermão de Abimeleque falando para ele: que loucura é essa que você está fazendo comigo? Você está me levando a pecar contra Deus, a tomar a sua esposa como mulher. Que loucura é essa que você está fazendo? Está dizendo destruição para o meu reino. Ou seja, ele recebeu um sabão de Abimeleque. Que humilhação. E é assim que acontece com o crente quando é pego em pecado. Ele fica humilhado, envergonhado diante das pessoas, porque ao invés de ele ser exemplo positivo, está sendo exemplo negativo. Nós cansamos de ver isso. Quantas vezes nós vemos homens que deveriam ter uma postura totalmente íntegra e tal, cair por terra por causa do pecado e serem humilhados, né? E passarem pela vergonha ao serem pegos em pecado. Então, é um outro aprendizado importante aqui. As consequências para a vida de Abraão foi essa humilhação que ele passou aqui, né? Diante do rei ter, com 100 anos de idade, um homem vivido, passando por esse tipo de coisa. E, para finalizar, nós temos, dando continuidade ao nosso texto, somente Deus tem o poder para restaurar o homem, para restaurar a dignidade humana, para restaurar e colocar de pé de novo aquele que caiu em pecado. Gênesis 20, vamos ler de 14 até o verso 18. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos os estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, as suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, nós vemos aí que Deus restaura a situação daquele que cai em pecado. Abimeleque recompensou Abraão por tudo que havia acontecido. Após Abimeleque ser avisado por Deus, ele fez a pronta restituição de tudo, devolveu a esposa, né? Mas também, não só isso, também procurou recompensar Abraão pelo ocorrido, oferecendo-lhe presentes, deixando ele morar onde ele quisesse naquela região. E a intercessão de Abraão como profeta de Deus. Então Deus restaura também a situação de Abraão, exaltando ele, colocando ele na posição de profeta de Deus como intercessor pela vida de Abimeleque. Abraão não era perfeito, mas era um filho de Deus. Isso aqui nós temos que ter em mente. Nós não somos perfeitos, mas nós somos servos do Deus Altíssimo. E ele podia orar porque sabia como se aproximar de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Deus permitiu que Abraão tivesse um sucesso público em suas orações, para que todos soubessem que Abraão era um vaso escolhido por ele. Então, ele restituiu a condição de Abraão e mostrou que Abraão tinha uma aliança, que ele tinha uma aliança com Abraão e que Abraão era o seu servo, era a possessão sua. Deus usa até mesmo os nossos fracassos como oportunidade para nos envolver no seu plano, nos seus planos.
Deus nos quer próximo. E às vezes a nossa queda serve para nos ensinar também que nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. E nada foge ao controle de Deus. Deus reconhece o pecado de Abraão, mas ainda assim o chama de profeta. Ele não deixou de ser profeta por ter caído. Porque todos nós somos pecadores e temos a tendência de cometer o pecado. Por isso que nós temos que estar firmes, próximos de Deus, permanentemente pedindo perdão pelos nossos pecados. Se por acaso cairmos, temos que imediatamente confessar os nossos pecados e pedir o perdão de Deus. E temos que humildemente lembrar que somos sustentados pela graça de Deus e que devemos orar diariamente para nos libertar desse pecado. Mateus 6, versículo 13, Jesus nos ensinando a orar. Ele fala o seguinte na oração: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa é a nossa oração diária. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, nós temos que permanentemente estar pertinho de Deus pedindo esse auxílio. Por isso que temos que orar todo dia. Se você não está orando todo dia, você já abriu uma brecha para o pecado entrar na tua vida. Porque nós necessitamos dessa ajuda de Deus permanente. E Deus se agrada dessa dependência, que nós tenhamos essa dependência, essa entrega total da nossa vida na mão dele. Isso agrada ao Senhor. Que possamos ter isso sempre em mente. Que tenhamos uma semana abençoada. Meditem na palavra de Deus. Orem e até a próxima. Amém.